para cultuar o Senhor. Eu acho que aqui na igreja um culto presencial é o terceiro culto presencial depois de toda essa dificuldade que nós temos passado, né? E tem sido, de fato, um tempo atípico, né? É algo completamente diferente de tudo que nós pudéssemos imaginar. E nessa noite eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Eu queria lembrar para os irmãos que ainda não passou a pandemia. Quero lembrar para os irmãos, mesmo com todo esse murmúrio, né, toda essa zoada que nós estamos ouvindo na nossa cidade ou pela TV, não foi ainda liberada a vacina. Então estamos ainda em uma caminhada muito longa. A importância que é muito importante que a gente mantenha os cuidados, né? Todos os devidos cuidados precisam ser mantidos, todas as proteções, né? Evitar todas as coisas que nós já repetidamente nós fomos falados, ouvimos, né? Que era a respeito do cuidado de não estar muito próximo, usar sempre o álcool gel, lavar bastante as mãos. Estas coisas elas precisam ser mantidas. Nós não podemos abandonar, não podemos deixar. Eu sei que chegou um tempo onde estava no pico, nós estávamos borrifando todas as coisas que estavam ao nosso redor. E hoje a gente diminuiu mais nessa questão da limpeza, de higienizar o material que a gente está comprando, os produtos que nós estamos comprando, mas isso precisa ser mantido. E eu sei que os irmãos devem ter esse cuidado, mas que a gente continue transmitindo isso para as pessoas, porque a gente percebe que as pessoas elas estão, relaxando, abandonando isso. Então precisamos manter os cuidados. A gente tem visto casos aqui próximos de pessoas que estão perdendo a vida, né, por conta desse vírus tão maligno, né, tão terrível. Bem, e nesta noite eu quero compartilhar uma palavra que veio no meu coração e eu coloquei como tema dessa palavra. Obrigado. Viu? Coloquei como tema corrida, cansaço e conquista. E eu separei alguns textos do apóstolo Paulo. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com os irmãos é em Filipenses, capítulo 3, o versículo 13 e o versículo 14, que ele fala a respeito dessa corrida. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Eu não sei se os meninos vão colocar. Tá aí? Pronto. Vou ler nessa versão aqui. Acho que é NVI, né? Pronto, a minha é King James, mas dá pra gente acompanhar ali. E fala assim, ó. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor possa ministrar os nossos corações nesta noite, falar profundamente no nosso coração, que os nossos corações possam estar abertos para receber a semente que é a palavra do Senhor. Amém? Esses dois versículos que eu separei para a gente iniciar este momento, o apóstolo Paulo está conversando com a igreja de Filipos, né, uma igreja que possui uma quantidade boa de irmãos gregos, né? E ele traz justamente algo que os gregos estavam acostumados. E eu acho interessante a forma de associação com coisas do cotidiano. Eu, às quintas-feiras, estou ministrando a respeito das parábolas de Jesus. A gente vai percebendo a ligação que Jesus ia fazendo com o que eles viviam e aquilo que Jesus ia conectar com o reino dos céus. Aquilo que tinha ligação com as coisas eternas. Então ele ajusta as coisas que eles estavam acostumados a viver e nessa intenção de poder mostrar e ensinar para o povo, para a multidão, principalmente para os seus discípulos. O apóstolo Paulo aqui, ele traz algo que eles estavam acostumados a ver. Ele apresenta a respeito de uma corrida, era algo que os gregos já faziam, eles tinham corridas, tinham campeonatos, a gente já sabe que vem de lá as Olimpíadas. E eles tinham o hábito de correr e era uma busca para poder conquistar e poder ter vitória, ganhar os seus prêmios, seus devidos prêmios. E aí a gente sabe que eles ganhavam uma coroa, né, uma coroa de folhas, e esta coroa ela simbolizava a divindade.
Então, para eles ganhar aquela coroa era algo maravilhoso. E além disso, eles podiam ganhar também um prêmio em dinheiro. Então, essa busca pela conquista de uma vitória, de uma corrida, em uma disputa, era algo que era corriqueiro entre os gregos. E aí, com isso, o apóstolo Paulo apresenta essa corrida e essa busca de um alvo, de alcançar alguma coisa. Só que quando ele fala isso, ele fala sobre a conquista que nós, como cristãos, buscamos. Existe um prêmio que é muito maior do que estas coisas que eles estavam buscando e que muitos estão buscando, e que era a salvação eterna, que era uma salvação que foi alcançada que Deus nos deu através de Jesus Cristo, do sacrifício que Jesus fez na cruz por todos nós. Então, ele faz uma analogia entre aquela corrida, aquilo que eles estavam disputando, para aquilo que nós estamos caminhando e que nós desejamos alcançar e que nós queremos alcançar. Bem, com isso, eu fui pensando um pouco sobre essa corrida que nós estamos dia a dia e fui pensando um pouco sobre este processo. Em tudo na nossa vida, as coisas que nós estamos fazendo, há uma disputa, há uma corrida. Nós estamos correndo. E eu vejo que chegamos hoje à noite, olhamos para o relógio, era um pouquinho próximo das 6, estamos correndo para poder começar a iniciar o culto por causa do horário. E a gente começa a ver que existe uma disputa, um corre-corre para que as coisas possam se encaixar. E a gente vai ver esse corre-corre no trabalho, a gente vai ver esse corre-corre na faculdade, na escola, a gente vai ver esse corre-corre na igreja. Como nós estamos correndo, há uma corrida desesperada. Nós estamos nessa busca de conquistar alguma coisa. E aí até a gente lembra que nessa busca, nessa corrida de alcançar, a gente lembra de uma frasezinha, né? Alguém quer puxar o tapete. Porque alguém vai chegar, mas vai chegar na linha de chegada, mas não serão todas que vão chegar. Somente uma vai ganhar. E é um desespero para que alguém chegue no topo. Estamos num tempo, e esses dias a gente está vendo aí a corrida das eleições, nós acompanhamos há pouco as eleições dos Estados Unidos, há uma corrida para apenas uma vaga. E você vai observando que os lugares, elas vão tendo justamente isso, existe somente uma vaga, então não tem como colocar duas pessoas naquela vaga. E a gente vai vendo que, às vezes a gente como igreja, né, como cristãos, a gente vai nessa corrida como se aquilo que nós temos que conquistar só tem uma vaga. E estamos desesperados, porque eu preciso estar em primeiro lugar, porque eu preciso fazer as coisas, porque eu preciso estar, porque eu preciso ser o melhor. Esse desespero em ter que ser o melhor, em ter que fazer, nos traz um desgaste tão grande. E é por isso que eu coloquei como um tema cansaço, corrida, cansaço e por fim a conquista, porque esse desespero para conquistar alguma coisa e as frustrações de não alcançarmos aquilo que nós desejamos gera um certo cansaço, né? Porque a gente fica num desespero, aquela corrida para poder chegar em algum lugar. Eu vou chegar, e esse é como se a gente tivesse uma bicicleta ergométrica, né? A gente pedala e não chega em lugar nenhum. A gente tenta sair, se está na sala, a gente não sai da sala. Se a gente está numa área, a gente não sai daquela área, por mais que a gente faça força. Por mais que a gente aumente a velocidade, a gente não sai do lugar. E às vezes a sensação da gente dentro dessa caminhada é como se a gente não estivesse chegando em lugar nenhum. Essa busca para conquistar alguma coisa que nunca chega, que nós não conseguimos pegar, nos gera um desgaste muito grande. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele fala um pouco sobre isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 24. Na minha Bíblia, ele fala que é o verdadeiro atleta de Cristo. O versículo 24 diz o seguinte: diz o seguinte, 9, versículo 24.
diz o seguinte: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que eu alcancei. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. Eu vou ler só até aí, que é justamente aquilo que eu estava falando para os irmãos. Essa correria e essa busca por um único lugar. E é um desespero e um esforço tão grande para poder alcançar. Não estou dizendo com isso que nós não devemos estudar. Não estou dizendo com isso que nós não devemos buscar o crescimento. Precisamos sim. Esses dias eu estava pensando a respeito do empreendedorismo, né? E fui fazendo uma associação de uma aula que eu tive de filosofia. E o professor ele falando, apresentando a respeito da política que foi apresentado pelos filósofos. E ele falando a respeito da política, que essa política que nós conhecemos hoje está longe daquela política que os filósofos apresentavam. E eu fui pensar um pouco também sobre empreendedorismo nesse sentido. E aí, porque hoje a gente tem uma visão, eu tenho criado uma visão tão ruim do empreendedorismo, porque às vezes o empreendedorismo apresenta, o empreendedor é apresentado como algo tão não lembro agora uma palavra, é apresentado como uma pessoa, um indivíduo que ele vai passar como um trator em cima de todo mundo, porque ele precisa conquistar alguma coisa, porque ele precisa estar em primeiro lugar. E na verdade, assim, pensando a respeito do verdadeiro, que poderia ser o verdadeiro empreendedorismo, a gente pode associar isso àquilo que a palavra do Senhor nos traz e associando a isso, e vermos que alguém que traz uma conquista e traz um crescimento, ele pode fazer tudo isso de forma honesta, sem precisar ser um trator, sem precisar destruir ninguém, sem precisar atropelar ninguém, conquistar e abençoar outras pessoas. E quando Paulo ele vai apresentando a respeito deste atleta, que ele corre desesperadamente, e ele está treinando todos os dias, né? Ele dedica tempo para poder conquistar aquele lugar, mas ele está fazendo isso por uma coroa que vai se desfazer, por um título que um dia vai ser esquecido. E o apóstolo Paulo ele convida o cristão a fazer uma busca e correr por algo que ele vai ter frutos com isso. No versículo 25, né, a gente continua lendo, ele fala assim, ó, no entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. A nossa busca hoje como cristão, a nossa corrida é por algo que vai ser eterno. Nós estamos caminhando e a nossa caminhada, o nosso esforço, os nossos treinos dia a dia é justamente para a gente conquistar esta coroa que não vai se desfazer com os dias. Não é por um título que vai ser esquecido ao longo dos anos, mas por algo que vai ser permanente, vai ser eterno. Versículo 26 ele fala assim: portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar. Então ele não está como alguém que está correndo sem um propósito. Ele não está numa caminhada como cristão, como servo, sem um propósito. Então hoje, a gente, com toda essa correria, esse ano a gente precisou dar uma parada, né? Então nós já estamos em novembro e os meses passaram muito rápido, né? Como passou rápido. Nós estamos fazendo planos já para o ano novo, para o Natal. Como vai ser? Vai ser lives? Vai ser virtual? Como vai ser os nossos encontros? Como vai ser os nossos presentes? Nós estamos ainda medindo, calculando como vai ser todo esse processo. Mas o ano passou. E nós precisamos dar uma parada. Você viu o quanto nós paramos? Mesmo continuando a trabalhar, fazendo nossas atividades, quantas coisas nós podemos fazer, mas tivemos que dar uma segurada e fomos obrigados. As rodoviárias foram fechadas, os aeroportos foram fechados, os acessos entre as cidades, né? Houve um limite, havia uma barreira entre as cidades. Para você entrar em uma cidade, você precisava pedir permissão à prefeitura, à Secretaria de Saúde, para que ela pudesse permitir que alguém entrasse. Você viu quanto nós precisamos parar? Onde que ia imaginar que nós estaríamos fazendo um culto, distantes um do outro, com máscaras?
e agindo naturalmente, né? Nós fomos obrigados a segurar um pouco o freio, né? Apertar um pouquinho o freio, reduzir a nossa velocidade. E talvez para pensar um pouco, talvez para poder a gente iniciar 2021 refletindo sobre tudo que nós vivemos. Eu me lembro que logo no início nós estávamos falando, conversando nas nossas reuniões e vendo que podemos até olhar a história e vivemos algo parecido em 1918, quanto à questão dessa pandemia. Naquele período foi uma gripe, tida como gripe, né, que atingiu, provavelmente tenha sido a H1N1, que atingiu aqui o Brasil, principalmente nas cidades que ficavam, que eram portuárias. Mas hoje nós vivemos algo diferente, né? Há 20 anos atrás nós corríamos atrás, o planeta corria atrás da globalização. E essa globalização, ela chegou e hoje nós estamos correndo contra a globalização porque está sendo tudo tão rápido. Nós estamos conectados em tempo real com o outro lado do mundo. E agora estamos fugindo dessa globalização, né? Preocupados com essa globalização, como as doenças têm sido rapidamente transmitidas, né? As crises têm, se podemos chamar a crise econômica, ela tem sido transmitida rapidamente. Mas o apóstolo Paulo ele continua nos chamando a atenção para a corrida que nós estamos prosseguindo, para este caminho que nós estamos indo, e é momento de nós pensarmos como nós estamos. Ele fala assim, mas esmurro o meu próprio corpo, versículo 27, e faço dele o meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo falou assim, essa corrida louca que os corredores precisam, que os atletas estão fazendo, por conquistar algo tão pequeno, tão sem valor, que vai ser destruído, enquanto nós como cristãos precisamos correr atrás de algo que vai ter um valor eterno. Agora, o que vai adiantar se nós fizermos tudo isso e nós não cuidar da nossa vida, se nós não tivermos o cuidado, não fizer a manutenção das nossas vidas, de como nós estamos, de como tem sido a nossa ação. E ele fala assim, porque para que aquilo que eu venha pregar não seja contrário a tudo aquilo que eu venho estar fazendo, para que ao final de tudo isso, dessa conquista, eu não seja reprovado. Nós estamos nesta caminhada para ser aprovados. Nós desejamos ser aprovados. Como nós precisamos e desejamos, porque ninguém faz uma avaliação para ser reprovado. Ninguém busca fazer uma prova porque está com interesse de perder. Olha, eu vim fazer essa prova porque eu quero perder. Não. A gente está fazendo uma prova, permitimos ser avaliados porque nós queremos ser vitoriosos. E é justamente nesse processo da conquista que nós, como cristãos, precisamos entender que essa conquista, ela depende, na verdade, de uma constância, ou de estar constante com Cristo, de estarmos firmes. Sei que é muito difícil. Eu tenho alguns anos de cristãos e durante essa caminhada, e você pode falar o mesmo, assim como eu, nesta noite, a respeito desta caminhada, quantas coisas eu vivi. Quantas coisas nós passamos, os relacionamentos, os amigos, o grupo de adolescentes que nós passamos, o grupo de jovens que nós vivemos, né? Os encontros com os nossos amigos. Esses dias, a cada período, a gente vai encontrando amigos nossos que estavam casados, que se casaram no mesmo período, né? O pessoal do grupo jovem que casaram no mesmo período, eles estão hoje se separando. Meu Deus, eu fico assim, Leide, a gente precisa fazer alguma coisa pelos nossos amigos, né? Que estão se separando. E a gente está vendo que essa caminhada, ela não é fácil. Eu reconheço, gente, é muito difícil. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa, existe o Espírito Santo que foi colocado entre nós. A palavra do Senhor nos diz isso, e isso me traz, e pode trazer para o seu coração também uma tranquilidade, que nós não estamos sozinhos. Nessa caminhada nós não estamos sós. Sabe aquela corrida que você precisa fazer, a gente vê às vezes na TV, que vem alguém do lado com a garrafa de água para poder dar, enquanto o atleta continua correndo, ele só faz jogar a água, molhar o rosto, passa novamente.
O Espírito Santo está ali nessa ajuda, olhando para a gente, oferecendo a água. Você precisa continuar, você consegue, você vai conquistar. E eu não estou dizendo isso de uma conquista terrena. Eu não estou falando que você vai conquistar um carro, vai conquistar uma casa. Gente, isso é muito simples. Isso é aquela coroa de folha de oliveira que vai murchar, que as folhas vão ficar secas. Essas coisas que nós queremos é uma coisa boa. E às vezes até é legítimo a gente querer esses certos confortos, como casa, carro, enfim. Mas essas coisas vão murchar, gente. Tem algo eterno que nós vamos conquistar e que é muito maior. O apóstolo Paulo ele vai conduzindo e fala a respeito disso lá em Timóteo. Ele conversando com o pastor Timóteo, né? E ele fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, e ele compartilha com o seu discípulo o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, e ele diz assim, ó, combati o bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. Uma vez, eu estava sentado próximo de uns pastores em um culto, e tinha um pastor não muito jovem, ele estava com a Bíblia aberta, e o pastor dele foi um homem de muita referência aqui na Bahia, e na Bíblia dele tinha escrito assim, capítulo 4, versículo 7, ele falou assim, meu pai viveu isso. Eu achei aquilo tão profundo quando eu vi que ele escreveu aquilo em relação ao pai dele. Já era um pastor de idade. E ele fala a respeito do pai dele, e o desejo do meu coração é que os meus filhos possam falar isso também. Não porque eu estou pedindo, mas sim porque eu estou vivendo isso e eu sei que não é fácil. Mas achei aquilo profundo, né? Combati o bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. E é algo que nós precisamos fazer. É algo que nós precisamos estar firmes nesta caminhada, neste combate. No versículo 8, ele fala o seguinte, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Gente, eu preciso que vocês observem nesse detalhe que o apóstolo Paulo transmite para Timóteo. Porque ele fala aqui que se ele está ali, agora me está reservada a coroa da justiça, ele está em busca daquela coroa eterna que nós conversávamos, que nós estávamos falando há poucos instantes. E ele fala assim, olha, que ele terá naquele grande dia, naquele dia ele receberá aquela coroa. Mas o que eu acho interessante e o que me chamou a atenção dentro desse texto é que não somente a mim, mas certamente a todos a que amarem a sua vinda. Então essa corrida e essa busca não é somente para um lugar, não é somente o Williams que vai chegar lá e eu preciso sair atropelando todos os irmãos. Todos nós vamos chegar lá e nós vamos conquistar. O que é preciso é crer na vinda dele, é crer que ele veio nos resgatar. E quando nós entendemos isso, nós podemos caminhar para conquistar exatamente isso. E essa busca, esse desejo de poder chegar e alcançar esta coroa, ela precisa estar no nosso coração todos os dias firme. Nós precisamos estar firmes. Pode vir lutas, pode vir dificuldades, pode vir crise, pode vir palavras diversas. Essa contagem do tempo somos nós que conseguimos fazer. O homem que criou isso foi estabelecendo o tempo, mas nós não sabemos nem se Deus conta este tempo. Então não precisamos nos desesperar quanto à questão do tempo, se é em cima ou se é embaixo, se é antes ou se é depois, se é passado, presente ou futuro. Mas uma coisa é certa, a palavra do Senhor nos garante que um dia o Senhor Jesus voltará e vai resgatar a sua igreja, e isso é um motivo de estarmos contentes a tal forma, de continuarmos firmes, de continuar a nossa caminhada, em meio a todo esse tumulto, em meio a todas essas dificuldades. Saiba que a sua caminhada como cristão, você também pode ser o primeiro. Ainda que você olhe para o lado e você veja que alguém não, ele está chegando primeiro.
Não, todos nós vamos chegar. Todos nós vamos chegar. E independente de quem chegou primeiro, quem chegou... Não interessa. Essa contagem que tem feito somos nós. Somos nós que estamos estabelecendo o primeiro, o segundo, o terceiro. O Senhor não tem feito essa contagem. Amém? Podemos orar? Eu gostaria que você curvasse sua cabeça e juntos vamos estar orando. Senhor, nós entendemos a Tua Palavra, Senhor, e reconhecemos esta nossa caminhada, Senhor. E estamos em busca de um objetivo, Senhor. E esse objetivo ele já foi conquistado na cruz. A salvação eterna, que foi alcançada por Jesus Cristo e foi nos dada pela graça, Senhor. Não precisamos ter que fazer nada, só perseverar. Continuar firme nessa caminhada. E pedimos para que o Teu Santo Espírito continue nos orientando, nos conduzindo, para que nós possamos, de fato, alcançar esta coroa que não é corruptível, Senhor, que não vai se desfazer. Nós estamos em busca disso e queremos pedir para que o Senhor nos fortaleça dia a dia. Pedimos para que este tempo de tanta agonia, de tanto desespero, os nossos corações possam estar descansados no Senhor. Possamos a cada dia nos deitar e saber que o Senhor tem velado por nós, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos orientado. E assim queremos continuar firmes na nossa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Bem, irmãos, que assim você possa estar firme nessa palavra e desejar, pode dar continuidade à leitura, ver os outros textos que vocês possam estar lendo e confirmar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas através da sua palavra. Bem, eu quero finalizar o nosso culto nesta noite. Próxima quinta-feira, provavelmente teremos o culto, né? O nosso culto está sendo ainda na quinta e no domingo de manhã ainda está sendo pela plataforma Zoom e também pelo YouTube e pelo Face. Então eu quero convidar os irmãos para estar participando. Sei que tem sido um tempo difícil, né? Alguns irmãos já estiveram falando comigo, poxa, ainda não me acostumei, eu já estou cansado dos cultos online, né? Mas vamos nos manter firmes, é a forma de nós estarmos próximos, né? Essa questão da igreja, ela é muito fraternal. E esse momento aqui é muito gostoso, né? Mas não deixe esses momentos de reuniões que a gente tem tido online se desfazer. Se esforce para estar participando. Bem provável que quinta-feira agora teremos nossa live. Eu vou fazer de tudo para estar no culto, né? Eu estou com algumas dificuldades por causa do trabalho. Mas eu vou fazer de tudo para quinta-feira agora estar ministrando. E no domingo de manhã nós teremos a escola bíblica. Tem sido muito bom. O professor hoje tem transmitido uns ensinamentos preciosos, né? Esses tempos tem falado sobre o livro Cristianismo Puro e Simples. Então que você possa estar participando. No domingo à noite nós estaremos de volta. Se houver alguma mudança, o pastor Clévio deve estar informando também pelo grupo. Ok? É algum outro detalhe? Não, né? Pronto, então podemos finalizar nosso culto. Podemos orar para finalizar? Se coloque de pé. Sim. Bem, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Obrigado por estarmos aqui na tua casa, pela oportunidade de cultuar ao Senhor, de agradecer ao teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos sentir a tua presença, aos momentos que nós temos clamado, o Senhor tem nos respondido. Nós podemos ler a tua palavra e o Senhor fala aos nossos corações. Podemos cantar louvores e exaltar o teu nome, e nesse instante perceber a tua presença, Senhor. E que assim continue, Senhor. Possamos buscar ao Senhor e possamos te achar, Senhor. E que cada um dos meus irmãos possam ir para suas casas em paz, possam ter dias abençoados. Peço para que o Senhor guarde, Senhor Deus, os irmãos. Guarda os idosos, Senhor Deus. Livra, Senhor Deus, deste vírus. Guarda também aqueles que vão estar viajando, o pastor Clévio agora que está indo ali a caminho de Elísio Medrado, que o Senhor possa protegê-lo, possa usá-lo, Senhor Deus, na ministração da Tua Palavra, Senhor. E que esta semana seja uma semana onde nós possamos praticar a Tua Palavra, colocar em prática a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.